Hebreus, capítulo de número 2. Vamos ver do versículo de número 5 até o versículo de número 9. Tema: Cristo, Senhor de tudo. Vamos ler com reverência a palavra do Senhor. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites? Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou de fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem. Vamos ao Pai, em oração. Pai querido, Pai amado, Deus de amor, Deus de graça, Deus que tem nos sustentado nessa caminhada diária de nossas vidas. Paulo, antes de morrer, clamou, inspirado pelo Espírito, que ele tinha cumprido a carreira dele, guardado a fé, que a coroa da vitória, a coroa da justiça, estava reservada, assegurada, seria entregue a ele pelas mãos de Jesus Cristo. Ó Pai querido, Pai amado, só guardamos, só cumprimos a carreira e guardamos a fé, porque o Senhor nos sustenta. Louvado e engrandecido seja o nosso Senhor, porque em tudo tem nos sustentado, porque em tudo tem nos guardado, porque em tudo tem nos conduzido. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Senhor salva e a Sua salvação é perfeita. Aleluia. O Senhor nos justifica. Não apenas nos justificou, nos enviou Teu Espírito, nos outorgou o dom do amor e faz de nós habitação do Deus Trino, na pessoa do Espírito Santo. Que coisa linda, Senhor. É o Senhor habitando em nós, nos fazendo lembrados das palavras de Cristo, as palavras de juízo do Senhor, as palavras de ensinamento do Senhor, as palavras de promessa do Senhor. Tudo isso está em nós. Tudo isso nos é lembrado pelo Espírito Santo, Deus Espírito Santo. E assim, Pai, nós temos paz com Deus, temos um ensinamento para vivermos uma vida de piedade nesse mundo de santidade. Temos, aleluia, a certeza do juízo de Deus contra os ímpios, contra aqueles que nos perseguem, e a garantia da vida eterna pelas promessas de Cristo a nós. A sua salvação, Senhor, é plena, é perfeita e, como a tua palavra diz, é eterna. Vida eterna nos está assegurada. Não há o que temer. Não há, aleluia, o que fazer a mais. Tudo o que fazemos, ó Pai, é simplesmente em gratidão por aquilo que recebemos. O que recebemos é maior do que tudo. Por isso, Senhor, perdoa, Senhor, porque ainda temos a tendência de olhar para as coisas deste mundo e achar que elas são tão importantes, quando na verdade, Pai, estamos no mundo, mas não deveríamos viver como se estivéssemos fora dele. Deveríamos viver como se estivéssemos fora dele. Estamos no mundo, mas não caminhamos nele. Estamos no reino do Filho do seu amor. Essa é a promessa. Estamos no reino do Filho do seu amor. Já não mais no império das trevas. Ilumina os nossos olhos, Senhor, para que nós possamos enxergar quão belo é Cristo, quão maravilhoso é o nosso Senhor. Que Jesus seja, aleluia, o motivo das nossas meditações. Que, aleluia, a obra e a pessoa de Cristo seja o nosso regozijo até aquele grande dia em que nós nos encontraremos contigo. Seja pela partida nossa deste mundo, seja pela volta de Cristo. Aleluia. Levando, em primeiro lugar, aqueles que morreram em Cristo e transformando
aqueles que estiverem vivos. Louvado e engrandecido seja o nome, Senhor, o seu nome. Fala conosco nessa noite, Senhor, através da tua palavra, que nós possamos sair daqui regozijando na pessoa de Cristo e na sua obra. O que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E amém. Podeis acertar, irmãos. O escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, continua a sua linda tarefa de enaltecer a dignidade de Cristo. Isso é o que vai acontecer em todo o livro de Hebreus. O escritor de Hebreus vai sempre enaltecer a dignidade de Cristo. Cristo está acima dos anjos. Cristo está acima de Moisés. Cristo está acima, amém, dos sacrifícios do Antigo Testamento. Cristo está acima do sacerdote levítico. Tudo isso nós vamos ver durante o livro de Hebreus. Ele, inspirado pelo Espírito Santo, continua a enaltecer ao Filho de Deus, Jesus Cristo. E mais uma vez, ele se utiliza da comparação entre Jesus, Cristo e os anjos, como nós vemos aí logo no primeiro versículo, versículo de número 5, que nós vamos estudar hoje. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo, que há de vir, sobre o qual estamos falando. Amém? Ele usa de novo dessa comparação. Não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo. Amém? Jesus Cristo deve ser exaltado e obedecido pelo fato de Deus, Pai, ter-lhe conferido soberania. Amém? Sobre o mundo inteiro. Amém? Honra essa da qual os anjos são totalmente destituídos. Amém? Não há passagem na Escritura que coloque qualquer anjo, amém, como Senhor de toda a criação, como Senhor de todo o mundo. Amém? Não. Somente a Cristo é designado essa honra. Amém? Essa bênção. Amém? Então, de onde que o escritor de Hebreus tirou isso? Amém? Quando você lê o verso 6, verso 8, verso 7 e verso 8, vamos ler de novo, verso 6. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo. Esse alguém que ele fala aí é Davi, tá? Ele omite o nome de Davi, mas é Davi, porque ele está falando do Salmo 8. Então ele está relembrando, o escritor de Hebreus inspirado, vai para a Escritura, amém? Então ele fala assim, verso 6, antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo, que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites, fizeste por um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e constituíste sobre as obras das suas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo de seus pés. Amém? De onde que o escritor de Hebreus tirou isso? Do Salmo escrito por Davi, no caso o Salmo de número 8. Vamos abrir? Abra suas Bíblias lá no Salmo de número 8. Amém? E você vai ver exatamente essas palavras, amém, no Salmo de número 8, a partir do verso de número 4. É a mesma coisa. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem, versículo de número 4 do Salmo 8, amém? Que é o homem que deles te lembre, e o filho do homem que o visites, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Então, o escritor de Hebreus vai usar o Salmo de número 8 em referência a Cristo, apontando para Cristo. Só que o interessante é que, aparentemente, o Salmo de número 8 não se aplica a Jesus Cristo com propriedade. Amém? Não está fazendo uma referência clara a Jesus Cristo. Pois Davi, inspirado pelo Espírito, está ali enumerando as bênçãos que Deus derramou sobre a raça humana. Isso fica bem claro nos versículos 7, 8 e 9. Ó. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo. Porque ele fala assim no 6, né? E sob os seus pés tudo puseste. Então, em relação à raça humana, todos esses animais estão debaixo da autoridade humana. É isso que Davi está falando. Amém? Ovelhas e bois, né? A continuidade, ovelhas e bois, todos e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre a senda dos mares. Ou seja, todos esses seres, amém? Deus botou debaixo da autoridade. Né? Quando ele fala assim no 6,
sobre os seus pés tudo lhe pusestes, não é que eles estão debaixo dos pés do ser humano, mas eles são submissos ao ser humano. Amém? Os homens estão acima desses animais. Esses animais foram dados como os homens são superiores a eles. As aves do céu, aos bois, aos bezerros, aos animais do campo. Amém? Então, como entender isso? Se não está apontando exatamente para Cristo, mas para os homens que têm domínio sobre a criação, amém? Como entender isso? É algo que eu estava conversando com o Marcos antes do irmão chegar, irmão Gabriel. Nós devemos sempre lembrar, e isso a gente estudou bem no livro de Romanos, que o Deus vivo, o Pai Celeste, relaciona-se com a raça humana através de dois homens, ou dois representantes, ou como os teólogos gostam de falar, dois cabeças federais, Adão e Jesus Cristo. Deus se relaciona através desses dois homens com a humanidade. Logo, Davi, aqui no Salmo, está falando do domínio que a raça humana em Adão tinha sobre toda a criação. Quando Deus criou Adão, ele criou Adão para ser governante de toda a sua criação. Tanto é que Adão é que enumera e dá nome a todos os animais. Adão foi colocado sobre toda a criação de Deus como mordomo, como dominador da criação que Deus criou. Amém? Mas a queda em pecado de Adão, tanto ele como toda a raça humana perdeu esse domínio. Amém? Punição essa justa, não é? Pela ingratidão de um benefício tão maravilhoso. Deus criou todas as coisas. Deus disse que tudo era perfeito e colocou Adão como governante, amém? Como mordomo dessa criação, e Adão jogou tudo fora, amém? Pecando contra Deus, amém? E a punição foi qual? Deus tirou, né? Adão perdeu esse domínio sobre a criação. Tão logo Adão alienou-se de Deus, em consequência do seu pecado, foi ele imediatamente, juntamente com toda a raça humana, despojado de todas as coisas boas que recebera. Adão e toda a raça humana perdeu o direito legítimo. Preste atenção, irmãos. Perdeu o direito legítimo sobre a criação, apesar de ainda se utilizar dela. Então, quando você vai lá, né, e pesca um peixe e come dele, em Adão, você tem domínio sobre aquele peixe. Você vai pescar ele, vai matar e vai comer. Mas isso que você está fazendo em Adão é ilegítimo. Amém? Porque o homem perdeu a legitimidade desse domínio. Isso é tão forte, irmãos, porque o que Deus está falando para nós, amém, é que apesar de ainda desfrutarmos desse domínio, amém, e Deus ter misericórdia em nos abençoar com toda a sorte de bênçãos a toda a humanidade, a chuva e o sol recai sobre todos, amém? Quando o homem está em Adão, ele está fazendo isso de maneira ilegítima. Não é direito mais do homem se apropriar da criação, amém? Até nisso o homem peca, amém? Não é direito dele de pescar o peixe e comer, apesar de ser uma graça de Deus a ele. Amém? Isso é maravilhoso. Amém? Mesmo no uso próprio da criação, o Deus vivo quis que os homens, que houvesse sinais da perda desse direito. Amém? Adão coabitava, antes da queda, com todos os animais. Leão, leoa, tigre, animais selvagens. Que para nós, hoje em dia, nós temos até medo de chegar perto. Mas Adão, não havia esse perigo. Amém? Não havia mal, não havia pecado, não havia morte. Amém? Então Adão governava tudo de maneira perfeita. Amém? Sem esforço, sem canseira, sem medo de morte. Amém? Quando houve a queda, Adão e toda a raça humana perdeu esse direito legítimo
sobre a criação, apesar de ainda se utilizar dela. Amém? Mesmo no uso próprio da criação, Deus quis que houvesse sinais dessa perda, desse direito. Um exemplo claro disso é exatamente esse. É o fato dos animais selvagens nos atacarem. Amém? Ferozmente, quando deveriam mostrar-se submissos à nossa presença. Amém? O leão deveria ser submisso a nós. Amém? Mas nem sempre. Muitas vezes ele vai nos atacar. Amém? O tigre, o crocodilo deveria ser submisso a nós. Mas muitas vezes eles nos atacam. Amém? Por que isso? Porque Deus está dando sinais. Vocês estão usando de maneira ilegítima a criação que eu dei a vocês. Porque vocês pecaram. Amém? Em Adão. Amém? Ou quando os céus e o ar, o mar e outros elementos se mostram hostis a nós. Furacões, amém? Terremotos, tsunamis, pragas e doenças diversas, amém? Esse é o sinal de Deus, de que nós estamos usufruindo da criação dele, mas que nós não temos o direito legítimo sobre ela, amém? Apesar de usufruir, estamos usufruindo de maneira ilegítima, porque somos todos, em Adão, pecadores. Isso fica claro lá em Gênesis, capítulo de número 3. Amém? Vamos para a Bíblia. Amém? Gênesis 3, capítulo de número 17. E Adão disse, visto que atendeste a voz da tua mulher, ou seja, pecastes, né? Amém? E comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra, ou seja, toda a criação, amém? Por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás teu pão, até que te tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Amém? Então veja que após a queda, já não era mais, o trabalho de Adão era um trabalho, amém, sem fadiga. Irmãos, quando Jesus voltar e houver novos céus e nova terra, pode ter certeza, você vai trabalhar, tá? A palavra de Deus diz isso. Mas nós vamos voltar a ser como Adão. Nosso trabalho não vai nos afadigar. Quando Adão caiu, o trabalho de Adão começou a ser cansativo. Amém? A luta começou. A terra está amaldiçoada. O animal que não atacava agora vai partir a atacar. Amém? A serpente que não picava agora vai picar. A chuva que não o transtornava agora vai transtornar com tempestades, com terremotos. Amém? Tudo começou a se voltar contra o domínio do homem por causa da queda do próprio homem. A grande verdade, irmãos, é que a humanidade caída se utiliza da criação de maneira pecaminosa. Amém? Usurpando aquilo que ela, em Adão, perdeu, ou seja, o direito legítimo de usufruir dela. Nós usufruímos. Em Adão, usufruímos de maneira ilegítima. Amém? Logo, irmãos, é evidente que a bênção de Deus, ou seja, o domínio legítimo sobre a criação, só nos é restaurado na pessoa de quem? Se Deus trata com a humanidade através de dois homens, Adão e Jesus Cristo, e essa legitimidade sobre a criação foi perdida em Adão, ela só nos é restaurada na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Que em tudo foi obediente. Se Adão foi desobediente, Jesus em tudo obedeceu. E essa legitimidade só me é restaurada quando eu estou em Cristo Jesus. Quando eu creio em Cristo. Onde mostrar isso na Escritura Sagrada, irmãos? Paulo vai mostrar isso. É nesse sentido que Paulo afirma em duas passagens. Sabe lá em 1 Timóteo, por exemplo. Então, uma diferença muito grande entre o mundo, que se utiliza da criação de Deus, e do povo de Deus, amém? Que se utiliza da mesma criação. Em Cristo, nós agora usufruímos dela de maneira legítima. Amém? 1 Timóteo, capítulo de número 4,
Vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 5. 1 Timóteo, amém? Capítulo de número 4, versículo de número 1 ao 5. É nesse sentido que Paulo está falando aqui. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Veja só, que proíbe o casamento e exige abstinência de alimentos que Deus criou, veja só, Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, ou seja, aqueles que creem em Cristo, e por quantos conhecem plenamente a verdade. O mundo não conhece a verdade, porque a verdade é quem? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o povo de Deus conhece, porque foi nos dado, amém, por graça soberana, o dom da fé. Pois tudo que Deus criou é bom, amém? E recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém? Então, quando alguém, um cristão, pesca o peixe, amém? Um cristão verdadeiro, mata o peixe, ora e agradece a Deus, verdadeiramente, em Cristo, ele não está usurpando da criação de Deus, mas ele tem direito sobre ela. Amém? Pela fé. Amém? Tito, capítulo de número 1, versículo de número 15. Tito 1, versículo de número 15. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes. Veja, ó, para os impuros e descrentes. Amém? Nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão que corrompidas. Amém? Esse é o ensinamento que nós encontramos logo no início da epístola, irmãos. Ou seja, que Jesus Cristo foi designado pelo Pai para ser o herdeiro de todas as coisas e nós, pela fé, co-herdeiros com Ele. Quando você vai lá, volta para Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 2, leia comigo, ó. Na esperança da vida eterna, que o Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Amém? E continua assim, ó. Volte na... Não, estou lendo Tito. Volte lá para Hebreus. Amém? Capítulo de número 1. Esse é o ensinamento. A gente já encontra isso logo no começo da carta, né? Nesses últimos dias nos falou pelo Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu o quê? Herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. E nós somos co-herdeiros com Ele. Quando você vai lá para Romanos, capítulo de número 8, amém? Fica bem claro isso, pelo contexto de toda a Escritura, Romanos 8, versículo de número 17, amém? Que fala bem assim: ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Jesus é o Filho unigênito, nós somos o quê? Filhos por adoção, amém? Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos o quê? Glorificados, amém? Cristo está sobre toda a criação, nós somos co-herdeiros com Cristo. Olha, irmãos, uma vez por meio de Jesus Cristo, sendo adotados na família de Deus, somos incluídos igualmente na comunhão desse direito. Amém? Sobre a criação. Esse direito de Jesus, pois que assim desfrutemos do mundo inteiro mediante a bênção de Deus. Amém? Vou repetir. Uma vez por meio de Jesus Cristo, sendo adotados na família de Deus, somos incluídos igualmente na comunhão desse direito de Jesus Cristo sobre todas as coisas, para que assim nós possamos, como filhos de Deus, desfrutarmos do mundo inteiro, ou seja, da criação de Deus, amém? Mediante a bênção do próprio Deus, amém? Logo, quando na Escritura Sagrada, amém? Como é o caso do Salmo de número 8, ou de qualquer outro salmo, amém? Ou de qualquer outra parte da Escritura Sagrada, se faz menção
da primazia do homem, amém? Sobre toda a criação, que é o caso do capítulo do Salmo de número 8, devemos olhar para Jesus Cristo, amém? E nunca para Adão. Quando em qualquer parte da Escritura, como é o exemplo do Salmo 8, se fala da primazia do homem sobre a criação, nós devemos estar olhando para isso em Cristo e não em Adão. Amém? Onde essa primazia se torna legítima novamente. Então é claro que Davi escreveu isso apontando para quem? Para Adão. Mas o escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, está nos ensinando: olhe para esse salmo como se estivesse olhando na primazia, na herança de Cristo, e não de Adão, porque Adão perdeu, mas Cristo retomou de volta, aleluia, a legitimidade que nós temos sobre a criação. Isso é maravilhoso. O texto diz bem assim, volte lá para Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 5. Ó, pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir. Né? O texto fala bem assim, um mundo que há de vir. Calma aí, pastor. Então tem este mundo e tem outro? É isso mesmo. Há dois mundos. Amém? O primeiro, o velho mundo, está o quê? Como nós já lemos lá em Gênesis, amaldiçoado pelo pecado de Adão. O segundo, o novo mundo renovado por Cristo. Esse ainda há de vir, como o escritor de Hebreus fala aí. Quando ele vai vir? Na volta de Cristo. Isso está claro lá em Apocalipse, capítulo de número 21. Abre lá. Amém? Capítulo de número 21, versículo de número 1. Vi novo céu e nova terra. Aleluia. Uma nova criação. Amém? Um mundo renovado. Amém? Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra, o quê? Passaram. E o mar já não existe. O estado da primeira criação, essa que nós estamos vivendo, se degenerou completamente e se encontra em ruína, juntamente com os homens sem Cristo. João vai falar, o mundo vai passar. As coisas desse mundo vão se acabar. Pedro, em sua epístola, fala que está tudo reservado para o quê? Para o fogo. Amém? Esse mundo que existe vai passar. Nada vai ficar. Novos céus e nova terra serão dados a nós. Aleluia. Logo, até que haja uma nova restauração em Cristo, através da volta de Cristo, o salmo não vai se concretizar. Amém? Aquele salmo, ele aponta tanto para a perda de Adão, como para a restauração em Cristo. Nós, pela fé, já desfrutamos da criação de maneira legítima, porque estamos em Cristo. Mas ainda o leão pode nos atacar. O tigre ainda pode nos atacar. Ainda sofremos com enchentes, com furacões, com terremotos. Amém? Mesmo sendo cristãos, mesmo tendo legitimidade em Cristo para desfrutar, ainda os sinais da queda de Adão estão aí. Logo, o salmo, ou seja, esse domínio novamente, como Adão tinha, só vai se concretizar na volta de Cristo. O salmo está apontando para a volta de Cristo. Só vai se concretizar novamente o salmo de número 8, quando Cristo voltar. Ele é um salmo que está profetizando, aleluia, a volta de Cristo. Amém? Onde esse domínio completo, amém? Pleno, será novamente restaurado ao povo de Deus, aleluia, em Cristo Jesus. Preste bem atenção, isso é maravilhoso, irmãos. Deus não nos dará apenas um corpo eterno, amém? Glorificado, amém? Mas um local de eternidade e glória, amém? Para que a gente possa desfrutar da vida eterna. Então nós vamos receber o quê? Um corpo glorificado, não é isso? Essa é a promessa de Deus, amém? Mas além de um corpo glorificado, Deus vai preparar para nós novos céus, nova terra, ou seja, um local eterno para que a gente possa desfrutar, aleluia, da vida eterna que nós temos. Aleluia. Isso está bem claro lá em Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo de número 8. Aleluia. Olha que coisa linda, irmãos. Aleluia. O que Deus vai fazer por nós. Romanos 8, 19.
a ardente expectativa da própria criação, né, aguarda a revelação dos filhos de Deus, ou seja, a glorificação, amém? Dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida. Amém? Esse redimir da criação é exatamente o que Apocalipse está falando. Novo céu, nova terra. Amém? Do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Ou seja, a criação vai ser redimida na glória dos filhos de Deus, quando os filhos de Deus forem glorificados. Amém? Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Amém? E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aleluia? Então aqui, Paulo está falando da plenitude da nossa adoção. Nós já somos filhos de Deus por adoção, mas essa plenitude ainda vai vir. Nós já temos direito, pela fé, legitimamente, de usufruir da criação de Deus, mas a plenitude disso ainda está por vir. Essa é a linguagem bíblica. Nós já temos direito, nós já pertencemos ao reino de Jesus Cristo, mas a plenitude desse reino ainda vai vir. Amém? Nós já temos a vida eterna, mas a plenitude dessa vida ainda vai vir. Amém? É isso que está sendo dito na Escritura Sagrada. Que maravilha! Volte lá para o verso de número 7. Hebreus, capítulo de número 2. O verso de número 7 vai falar bem assim. Em relação a Jesus, fizeste-o por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras da tua mão. O escritor de Hebreus nos lembra do esvaziamento, da humilhação de Jesus Cristo. Amém? Que sendo Deus, por um período curto de tempo, ou seja, sua encarnação, amém, se fez menor do que os anjos. No momento em que Jesus, né, se fez carne, e o verbo se fez carne, ele se fez menor do que os anjos. E por que ele é menor do que os anjos quando ele encarnou? Amém? Quando o verbo se fez carne. Por que isso? Por que Jesus, no período da sua encarnação, foi menor do que os anjos? A resposta está no verso de número 9. Amém? Que diz bem assim: vemos todavia aquele que por um pouco de tempo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte. Amém? Então, Jesus foi feito menor porque ele foi feito, ele passou pelo sofrimento da morte. Amém? Tanto a morte física, como a morte espiritual, ele passou por ambas. Amém? Porque ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus verdadeiramente foi abandonado pelo Pai na cruz do Calvário. Amém? Para quê? Para que eu e você nunca mais fôssemos abandonados por Deus. Ele foi abandonado. Olha que coisa, isso é maravilhoso, o amor de Deus. Ele abandonou o seu próprio filho por causa do meu e do seu pecado, para que ele nunca mais nos abandone. Que nunca venha do nosso coração ou parta da nossa mente: Deus me abandonou. Porque se você é um filho de Deus por adoção, se você está em Cristo Jesus, Deus nunca te abandona, porque ele já abandonou o filho dele, unigênito, na cruz, em seu lugar. Aleluia, que coisa maravilhosa. Os anjos eleitos não passaram e nunca vão passar por isso. Amém? Os anjos eleitos, os anjos que não caíram, que Deus não permitiu que caísse soberanamente, eles nunca vão passar pela morte. Amém? Eles não encarnaram como o Filho unigênito. Amém? Já Jesus encarnou e morreu. Mas isso, irmãos, tudo foi por um período curto de tempo, né? Pois logo após a sua morte, amém? Ao terceiro dia, ressuscitou e com isso retomou a glória com a qual ele fora coroado para sempre. Amém? Que é o que fala aqui, né? O próprio versículo de número 7. Fizeste por um pouco menor do que os anjos. Por quê?
porque ele passou pelo sofrimento da morte. Amém? Ele morreu. Anjo nenhum morre. Amém? Os anjos eleitos não morrem. Mas Jesus morreu. Mas logo em seguida, o próprio escritor de Hebreus fala: e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Ou seja, ao terceiro dia depois da sua morte, ele ressuscitou. E com isso ele retomou a glória com a qual ele fora coroado para sempre. Amém? Abre lá em João 17,5. Amém? Jesus já fala disso. Amém? Que o processo da sua morte era a retomada da glória que ele sempre teve. Amém? Ele se esvaziou da sua glória. Amém? Se fez homem, mas ele retomou através do quê? Do sofrimento da morte. Apesar de morrer e ser feito por causa disso, menor do que os anjos, essa morte, ao ressuscitar, ele tomou de volta, aleluia, a glória que sempre lhe teve. João 17, versículo de número 5. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Amém? Jesus aqui está partindo para o Calvário. Então, ele, orando ao Pai, fala: glorifica-me, Pai. Amém? Com a glória, amém? Contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Amém? Filipenses, capítulo de número 2. Abre lá. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 8. A si mesmo se humilhou. Amém? Esvaziamento, a humilhação de Cristo, tornando-se obediente até morte, e morte de cruz. Pelo que também, morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Então ele morreu, amém? Anjo nenhum passa pela morte, mas Jesus morreu, mas logo em seguida da sua morte veio o quê? A sua ressurreição. Então Deus, amém? Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Senhor do quê? De todas as coisas, porque todas as coisas Deus colocou sujeitas debaixo dos pés de Cristo. Amém? Versículo de número 8, volte lá para Hebreus. Amém? Hebreus, capítulo de número 2, versículo de número 8, vai falar bem assim, todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés. Amém? Olha que coisa linda. Todas as coisas sujeitasse debaixo dos seus pés, diz o texto. Amém? Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou de fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Olha que interessante isso aqui, irmão. Todas as coisas sujeitas debaixo dos seus pés. Debaixo dos pés de quem? Jesus. Ele agora tem domínio. Essa frase, as coisas estão debaixo de seus pés, significa que Jesus voltou a ter domínio sobre todas as coisas. Amém? O escritor de Hebreus, inspirado, diz que todas as coisas são sujeitas a Jesus Cristo. E aí, eu estava meditando nisso aqui e me lembrei de uma passagem que Paulo fala algo que parece ser um pouquinho diferente. Amém? Paulo vai falar em 1 Coríntios algo que vai trazer uma meditação ao nosso coração. Porque o escritor de Hebreus é bem claro, todas as coisas estão sujeitadas debaixo dos seus pés. Amém? Já Paulo, em 1 Coríntios, eu convido vocês a abrir, capítulo de número 15. Paulo, em 1 Coríntios, o escritor de Hebreus fala o quê? Que todas as coisas Deus sujeitou sob o domínio de Cristo, debaixo dos seus pés. Mas Paulo, em 1 Coríntios, versículo de número 28, vai falar assim, em relação a Cristo. Quando, porém, todas as coisas lhe tiverem sido sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Há uma diferença aí, não é? O escritor de Hebreus fala que todas as coisas estão sujeitas. Já Paulo disse que nem todas as coisas se acham sujeitas a ele ainda. Amém? Será que as escrituras erraram? Será que há uma contradição aí? Não, é só ler com calma, né? Não há nenhuma contradição. Amém?
O Espírito que inspirou Paulo a escrever 1 Coríntios 15, 28 é o mesmo Espírito, o Espírito Santo, que inspirou o escritor de Hebreus. Amém? Como a gente entende isso? Só ler com calma. Amém? O escritor de Hebreus vai falar que todas as coisas sujeitadas sob os pés de Jesus. Já Paulo diz que ainda, amém? Algumas coisas não lhe estão sujeitas. Amém? O escritor de Hebreus estabeleceu um fato. Amém? Qual é o fato? Jesus Cristo é o Senhor de todas as coisas. Não há o que duvidar. Amém? O escritor de Hebreus está falando, ele é o Senhor de todas as coisas. Mas Paulo lembra que nem todas as coisas ainda obedecem ao governo de Cristo. Então, o escritor de Hebreus está colocando o fato. Ele é o governante de tudo. Já Paulo, inspirado, lembra que nem todas as coisas ainda obedecem ao governo de Cristo. Que ele é o governante, não há o que dizer. É um fato. Mas ainda há coisas que ainda não obedecem ao governo de Cristo. Ou seja, embora essa sujeição universal ainda não esteja clara aos nossos olhos, porque a questão aqui não é Cristo, se ele tem domínio ou não. Ele tem sobre todas as coisas. Cristo tem domínio sobre a morte, Cristo tem domínio sobre a sua criação, Cristo tem domínio sobre os demônios, Cristo tem domínio sobre o diabo, Cristo domina sobre todas as coisas. A glória foi novamente dada a ele. Tudo ele domina. Então, qual é a dificuldade aqui? É nós. Amém? Volte lá para Hebreus. A dificuldade está em nós, os filhos de Deus. Porque o escritor de Hebreus vai continuar o texto, não é? Volte lá, ó. Versículo de número 8, capítulo 2, 8. O problema não está em Cristo. O problema está em nós. Amém? Veja o versículo de número 8. Todas as coisas sujeitadas debaixo de seus pés. Então, Jesus tem o domínio sobre todas as coisas. Aí continua. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos. Quem não vê? Nós. A nossa limitação. Amém? Nós ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Então, Paulo, quando fala que ainda há coisas que não estão sujeitas, está dizendo em relação a nós. Amém? A nossa debilidade. Mas o escritor de Hebreus está falando aqui exatamente para o nosso conforto. Que apesar de o domínio de Cristo aos nossos olhos ainda não seja claro, pelo fato da Escritura estar falando que ele é o governante sobre todas as coisas, nós podemos viver felizes. Amém? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo já venceu a morte. Então você fala assim, puxa, o crente morreu. Da mesma forma que o ímpio morreu de câncer. Que coisa terrível. Mas você lembra, calma aí, todas as coisas estão sujeitas a Cristo. E Cristo fala, aquele que morrer, mas crê em mim, ressuscitará. Amém? Aquele que creu em mim e morreu, eu ressuscitarei no último dia. Então Cristo, os nossos olhos ainda veem a morte. Os nossos olhos ainda veem a perseguição do mundo contra a igreja. Os nossos olhos ainda veem os inimigos contra nós. Mas nesse conforto, Jesus domina tudo. O domínio de Cristo está sobre tudo. Nós conseguimos ter o quê? Paz, consolo e conforto. Aleluia. Jesus já venceu todas as coisas. Ele venceu a morte. Ele venceu o diabo. Amém? Ele venceu o mundo. Amém? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Nosso Senhor Jesus Cristo já venceu todas as coisas. E Ele está exaltado, mais elevado, e Ele está com toda a honra, toda a glória. Pois aquilo que ainda falta vai se completar no seu tempo. Aquilo que aos nossos olhos ainda falta, amém? Que parece que Deus não tem domínio sobre isso,
que Jesus não tem domínio, vai se cumprir no tempo determinado por Deus. E vai ficar claro aos nossos olhos que Jesus nunca deixou de ter domínio. Amém? Lembre-se que como Deus, assentado à direita de Deus Pai na majestade, Jesus não tem adversário, propriamente dito. Amém? Ninguém pode destronar Cristo. Amém? Então, quando a Escritura fala dos inimigos de Cristo, amém? Não é que Jesus tem um inimigo realmente que possa afrontá-lo, pois tudo está sob o domínio dele. Amém? Mas o seu corpo, a igreja, sim. Amém? Então, quando fala dos inimigos de Cristo, está falando, na verdade, dos inimigos do seu corpo, que é a igreja, cujo ele é o cabeça. Mas por que então você pode perguntar assim, mas pastor, se Jesus é o governante de tudo, amém? Por que ele permite que a igreja, seus eleitos, tenham inimigos? Amém? Por que ele permite que os inimigos atinjam a igreja? Para sermos provados e testados, irmãos, por novos exercícios. Isso fica claro na Escritura. Cristo não tem inimigo. Ele já domina sobre tudo. Mas nós temos. E por que temos? Porque Deus nos prova através dos inimigos. Amém? Nos prova, somos testados por novos exercícios. 1 de Pedro, capítulo de número 5. 1 de Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 8 até 11. Veja só. Sede sóbrios e vigilantes. Olha um adversário nosso aí, não é? O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Olha o que nós devemos fazer. Resistires firmes na fé. Que fé? Qual é a fé que nos foi dada? Qual é a fé que o escritor de Hebreus está falando? Cristo domina sobre tudo. Apesar dele ser nosso adversário, ele não é adversário de Cristo. Cristo domina sobre todas as coisas. Amém? E aí Pedro continua. Resistires firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na nossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar. Os inimigos nossos, que coisa linda isso aqui, irmão. O diabo, o mundo, as ideologias malignas, as heresias, tudo aquilo que, o pecado que tem nas mentes nos assedia, tudo está sendo usado por Deus para quê, irmãos? É Deus pegando o mal e transformando em bem, para usar de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Nada que acontece na sua vida está ao acaso. Até quando o inimigo se levanta. Amém? Deus está usando todas essas coisas para formar o caráter de Cristo em nós, para nos aperfeiçoar. Aleluia, que coisa linda. A Ele seja o domínio, aleluia, pelos séculos dos séculos. Amém. Ele já domina. Então não tema. Amém? Não tema o diabo. Resistir a ele na fé. Que fé? Ele é o dominador. Quem? Jesus Cristo. Aleluia. A gente vai passar mesmo por isso. O diabo vai realmente, como um leão, ficar ao derredor. Realmente vamos sofrer. Amém? Mas tudo isso Deus está usando para nos aperfeiçoar, formar o caráter de Cristo em nós. Filipenses capítulo de número 1, outro texto lindo. Amém? Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 27 a 30. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelo quê? Olha aí, ó, adversários. Amém? Aí já está falando não só do diabo, mas de vários adversários, vários inimigos. Pois o que é para eles prova de evidente perdição, é para vós outros de salvação,
E isso da parte de quem? De Deus. Sua vida está no controle de quem, irmãos? De Deus. Os adversários vêm contra você porque Deus está formando o caráter de Cristo em você. É salvação de Deus sobre a sua vida. Porque vos foi concedida a graça, de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Amém? Veja que Paulo fala assim: vocês estão vendo o combate que eu estou enfrentando? Você está vendo os inimigos que estão se levantando? Fique tranquilo. Aleluia. Fique tranquilo. Porque em Cristo somos mais que vencedores. Continue lutando. Continue pela fé, resistindo ao diabo, resistindo ao mundo, mortificando os pecados, mortificando as tentações, vivendo, aleluia, dignamente, segundo o Evangelho que vos salvou. A vontade soberana de Cristo é que os inimigos do seu povo, o diabo, o mundo, amém? A nossa própria carne, amém? Sejam subjugados diante dos nossos olhos. Olha só, que o escritor de Hebreus fala o quê? Ainda nem todas as coisas em relação aos nossos olhos estão sujeitas. Nós temos essa dificuldade. Acalme. O escritor de Hebreus está falando assim: fique calmo, porque parece que Jesus não domina sobre a morte, não domina sobre os inimigos, eles estão nos atacando. Fique calmo. Amém? Fique calmo. Porque Cristo, no momento certo, amém, vai subjugar toda isso. A vontade soberana de Cristo, de Deus, é que os inimigos do seu povo sejam subjugados diante dos nossos olhos, apenas aonde? No último dia, para a glória de Deus Pai. Amém? Então, a morte, amém? O diabo só serão subjugados no último dia. Totalmente. Aí não haverá mais choro. Aí não haverá mais lágrimas. Essa é a vontade soberana de Deus. Enquanto o último dia, o grande dia, o dia eterno não vier, enquanto Jesus não voltar, nós vamos passar por esses adversários. Eles vão se levantar contra nós. Mas Deus fala, e Deus é tão bom, que usa dos adversários para nos aperfeiçoar para a salvação eterna. Aleluia, da qual vamos desfrutar em Cristo Jesus plenamente em sua volta. Os irmãos estão entendendo até agora? Amém? Glória a Deus por isso. Vá lá para o versículo de número 9. Amém? De Hebreus. Pode? Hebreus capítulo 2, versículo de número 9. Veja que coisa linda. O versículo de número 9 fala bem assim: vemos todavia aquele que, falando de Cristo, né? Vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, aí fala bem assim, ó, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo o homem. Preste bem atenção, irmãos, nós já estamos quase indo para o fim. Foi coroado de glória e honra. Então ele passou pela morte. Nós já lemos lá, já lemos Filipenses, já vimos a oração sacerdotal de Cristo, Jesus orando ao Pai, amém? Antes do Calvário, amém? Quer dizer, eu vou passar pela morte para ter de volta a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, amém? Né? E o escritor de Hebreus confirma isso dizendo, ó, que ele, por um período curto, né? Ele passou pela morte, amém? E logo em seguida ele foi coroado de glória e de honra. Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu e ressuscitou para essa glória que ele conquistou. Amém? Vou repetir. Jesus Cristo, nosso Senhor, morreu, mas ele ressuscitou. Amém? E ao ressuscitar, amém? É Deus falando para nós, o seu povo, meu filho fez uma obra perfeita. Quando Deus Pai ressuscita Jesus, aleluia, é o Pai falando assim, meu filho, eu aceito a sua obra. A sua morte foi perfeita. Ela é substitutiva. O meu povo está justificado em você. Amém? Por isso Jesus Cristo ressuscitou para a nossa justificação. Amém? É o Pai aceitando
toda a obra de Cristo em nosso favor. Amém? Então, Cristo verdadeiramente, por mérito, conquistou a nossa salvação. A salvação daqueles que o Pai entregou a ele. Vou repetir. Cristo, por mérito, conquistou a nossa salvação. A salvação daqueles que o Pai entregou a ele. Preste bem atenção. Quando Jesus conquista por mérito, não significa que Jesus conquistou algo para si próprio. Amém? Como alguém pode pensar. Porque lembre-se dos textos que nós lemos. Ele já tinha glória. Sempre teve. Ele sempre foi Deus. Ele se esvaziou. Amém? Foi isso que aconteceu. Ele se fez homem. Ele se fez servo. Amém? Ele se colocou na condição de servir ao Pai em obediência perfeita e até morte e morte de cruz. Mas a glória ele sempre teve. Então, não é que ele conquistou algo para ele, como alguém pode pensar que primeiro ele conquistou a vida eterna para ele. Não. Aleluia. Não é que Jesus conquistou primeiro a vida eterna para ele e depois, em segundo plano, para nós. Não é isso que a Escritura Sagrada ensina. Amém? O escritor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, apenas indica, por assim dizer, a forma na qual ele, Jesus, obteve a sua glória. Amém? Glória esta que eles tinham antes da fundação do mundo. Então ele se esvaziou da sua glória e ele conquistou ela de volta nessa morte, nessa perfeita obediência ao Pai, na sua morte e na sua ressurreição. É somente a maneira como ele reconquistou, se é que podemos usar a palavra reconquistou, a sua glória de volta. Amém? Não é que ele conquistou a vida eterna para ele, até porque ele é o caminho, a verdade, e ele é a própria vida. Jesus fala, eu dou a minha vida e eu a tomo de volta. Amém? O que Jesus fez não foi para ele, não foi conquistar nada para ele. Ele já sempre teve tudo. Porque se fez homem, mas nunca deixou de ser Deus. Tudo que ele fez por mérito foi para o povo de Deus, os eleitos do Senhor, os eleitos do Pai, que ele entregou a Jesus Cristo. Amém? Que lindo isso, maravilhoso. Que coisa linda, Deus. Jesus Cristo é coroado com glória para que todo joelho se dobre diante dele, como está lá em Filipenses, capítulo de número 8, 10 e 11. Amém? Jesus Cristo é coroado com glória para que todo joelho se dobre diante dele. Amém? Naquele dia, todo joelho se dobrará. Amém? Quando você vê os ímpios xingando Jesus, falando blasfêmias contra Jesus. Amém? Fique tranquilo. Amém? Porque naquele dia, todos vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Toda a glória será dada a Deus Pai na pessoa de Cristo. Até os ímpios irão reconhecer e glorificar a Jesus Cristo. E ao glorificar Jesus Cristo como Senhor, amém? Reconhecendo que Ele é o Senhor, toda a glória será dada ao Pai. Amém? Mas naquele dia, quem tiver a sua rótula do joelho quebrada para reconhecer Jesus como Senhor, não haverá salvação. Amém? Mas para todo aquele que aqui nessa caminhada reconhece essa verdade, por graça soberana, mediante a fé, estará salvo. Aleluia? O texto ainda diz assim, versículo de número 9. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Veja só, ele foi coroado de glória e de honra para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. A graça, ou o escritor de Hebreus apresenta a graça de Deus se apresenta aqui nesse versículo 9 como a única solução para o salário do pecado, no caso, a morte. Amém?
Amém? A graça de Deus se apresenta aqui nesse versículo como a única coisa, ou a única solução para o salário do pecado, no caso a morte. É a única, é único e exclusivamente pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, que escapamos, o quê, irmãos? Da ira de Deus Pai. Jesus Cristo morreu por seus eleitos, tomando sobre ele nosso quinhão e nos redimiu da maldição da lei, no caso, a morte. Preste atenção, irmãos. O fundamento da nossa salvação consiste no imensurável amor que Deus nutre por seus escolhidos, o qual o levou a não poupar o seu próprio filho unigênito. Por isso que o escritor de Hebreus termina, e nós vamos terminar aqui nesse versículo de número 9. Por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo mundo. Qual é o salário do pecado? A morte. Jesus provou a morte no lugar do seu povo. Aleluia? Já o salário do pecado já não pode nos alcançar. Por isso Paulo fala: ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está a tua força? Amém? Jesus Cristo já morreu em nosso lugar. Logo, o fundamento da nossa salvação consiste no imensurável amor que Deus Pai nutre por seus escolhidos, o qual levou a não poupar o seu próprio Filho unigênito. Abre lá em Romanos 8:32. Nós terminamos com esse texto. Por que você é salvo, irmãos? Porque Deus te amou. Te amou quando? Antes da fundação do mundo. Antes que você pudesse fazer o bem ou o mal, Ele te amou. Romanos 8:32 fala bem assim, que coisa linda. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amém? O que é graça, irmãos? Isso aqui é graça. Isso é graça. O que é graça? Alguém pode perguntar. A coisa mais fácil de falar é o sentido de graça, né? É um dom imerecido. Mas se alguém perguntar para você o que é graça, você pode abrir em Romanos 8:32. Porque isso aqui é graça. Graça é o amor de Deus pelo seu povo. Aquele que não poupou o seu próprio Filho. Ou seja, Jesus Cristo experimentou a morte por todo homem. Amém? Antes, por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Isso é graça. Amém? Coloque-se de pé. Vamos orar.